Olá pessoal, bom dia, sou Helenice Salles e mais uma vez estou aqui para falarmos a respeito de assuntos espirituais. Gente, creio que eu já gravei uns 100 vídeos e apaguei. Por quê? Porque a emoção toca fundo em minha alma e eu choro igual uma criança. E é exatamente sobre criança que eu vou falar com vocês. Se vocês bem se lembram, quem assistiu meu vídeo anterior, eu disse que as minhas experiências espirituais havia acabado, cessado, e que eu não tinha mais recheio para continuar com o meu canal. Não tinha mais combustível. Que eu faria o seguinte, falaria sobre ervas, banhos de ervas, porque era um modo de manter o canal e não ter a necessidade de abrir um outro para não manter o canal parado, né? Ok. Então, eu decidi que falaria sobre esse assunto e falarei. Entre um espaço de uma experiência e outra, eu continuarei falando sobre os banhos de ervas, sobre incenso, sobre essas coisas que fazem parte do nosso lado espiritual. Ok. Só que a experiência que eu estava passando era novidade para mim. Eu não estava associando aquilo que estava me acontecendo a nenhuma experiência espiritual. Eu vou contar para vocês. Vocês já ouviram falar de criança interior ferida? Pois é. Na verdade, eu nunca acreditei nessa história. Eu achava que isso era frescura de pessoas carentes que estavam falando aquelas coisas simplesmente para conseguir para si a atenção das outras pessoas. Eu, na verdade, eu nunca acreditei nessa história de criança interior. Tá. As experiências que eu estava tendo e que passava e eram imperceptíveis no meu modo de ver. Gente, entre o meu despertar, entre o meu adormecer e o meu despertar, eu sentia um gemido profundo vindo de dentro de mim. Muito profundo aquele gemido. Sendo que, como eu estava entre acordar e dormir, dormir e acordar, eu associava aquilo a um ronco. É como se eu tivesse acordado com meu ronco. Gente, eu ronquei tão alto que eu acordei assustada. Falei várias vezes isso. Só que passava mais um tempo e aquele gemido vinha tão profundo, ai, gente, eu acordei suspirando tão profundo, eu acho que eu ronquei outra vez. E sabe, eu não estava associando uma coisa à outra. O sofrimento de uma criança dentro de mim, aquele gemido que estava saindo da alma. Até que, uma vez eu falei, isso não está certo, isso não é um ronco, isso é um gemido, parece que tem alguém dentro de mim que está sofrendo, que está chorando. Daí eu passei a observar. Aí, um momentinho, peraí, gente. Desculpa que eu precisei apagar o fogo. Então, gente, aquela experiência acontecia comigo e eu não estava associando a algo de anormal, de espiritual. Era apenas um barulho de ronco ou, de repente, uma respiração profunda. Quando eu passei a observar com mais nitidez, o que eu vi? Eu vi que era um ser que estava gemendo dentro de mim. E eu falei, como assim? Dentro de mim alguém está gemendo. Tá, criei coragem. Minha alma, você está gemendo? Você pode falar o que está acontecendo. Fala que eu te escuto. Eu não vou ter medo. Eu não vou sair daqui correndo. Eu prometo para você. E nada aconteceu. Várias outras vezes eu dormia e aquilo dentro de mim. Acordei, mas sem entender bolhufas do que estava acontecendo. Até que, depois que eu gravei o vídeo, o último vídeo, creio que numa quarta-feira da semana passada agora, eu estou dormindo e escuto um choro dentro de mim. Acordei, eu falei, que isso, gente? Tem uma pessoa chorando dentro de mim. Mentalizei para saber o que estava me acontecendo, olhei dentro de mim,
mentalizei, eu falei, tem algo errado, é comigo. O que está acontecendo? O que eu vi, gente? Na minha mente, eu vi uma criança. Uma criança que deveria ter mais ou menos uns 4 anos de idade. Não tinha mais que isso. Observei com mais clareza aquela criança e eu vi que era eu. Era eu, com meus 4 anos de idade. O cabelinho separado no meio da cabeça, os cachinhos caídos nos ombros, agarrada a um ursinho de pelúcia, que eu não tenho lembrança se eu tinha aquele ursinho de pelúcia ou não. Ursinho preto e branco, uma criança com um olhar assustado, uma criança chorando. E eu observei e eu falei, ei, sou eu que estou? Mas dentro da minha mente? Como assim? Não era na mente, era no coração. Acuada, uma criança com 4 anos de idade, agarrada a um bichinho, um ursinho de pelúcia, preto e branco, chorando e se abraçando. Os olhos daquela criança eram enormes, tipo os olhos castanhos, redondos. Meus olhos nem redondos são, mas o pavor que estava naquela criança, o medo do abandono, fazia com que ela arregalasse os olhos, assustada. Eu falei, você e eu, nós somos a mesma pessoa, as mesmas pessoas? Como assim? A criança não falou nada. É loucura o que eu estou falando para vocês. Essa é uma experiência nova que nunca me aconteceu antes. É coisa de doido, mas foi isso que aconteceu. Dentro da minha mente, eu observava o meu coração. E dentro do meu coração havia uma criança de 4 anos de idade agarrada ao ursinho de pelúcia, chorando, se sentindo abandonada, desprezada, rejeitada. Como assim? Daí eu lembrei dos vídeos que eu havia assistido, que eu não tinha dado a mínima importância para eles, de pessoas falando sobre a criança interior ferida. E eu nem sabia que eu tinha uma. E o que eu fiz? Eu me abracei e falei, calma, criança, calma, você é muito linda, você é maravilhosa, sabia? Ei, olha para mim. A criança, gente, dentro de mim, com os olhinhos de pavor por ter sido rejeitada. É loucura? É loucura sim, eu sei. Mas era isso que estava me acontecendo. Aquele gemido da alma realmente estava vindo de dentro de mim. E era do meu coração. E era da minha criança que estava lá dentro. E eu falei belas palavras para ela, tipo, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Olha, você é muito linda, sabia? Eu não te abandonei, eu não te desprezei, eu nem sabia da sua existência. Se eu soubesse, eu teria te abraçado há mais tempo. Você quer que eu te abrace? Então, eu botei minha mão por cima do meu coração e comecei a fazer elogios àquela criança que estava ali sofrendo. É coisa estranha de se falar, né, gente? Eu sei. Tem coisas que só Deus vai explicar. Daí eu eu levantei e fiquei pensativa. Gente, o que foi isso que eu vi? Conversei muito com aquela criança, abracei, conversei, falei quanto que ela era importante para mim, que eu não havia te abandonado, criança, eu só não sabia da sua existência. Você é muito linda, sabia? Você é maravilhosa, você... E aquela criança se acalmou. E de lá para cá, eu só escutei um gemido. Escutei um gemido profundo da alma mais uma vez. E eu comecei a investigar o que levou aquela criança a ficar daquele jeito. E foram vários os motivos, gente. Foram vários os motivos pelos quais aquela criança minha, aquela criança interior chorava dentro de mim. E eu nem sabia da sua existência. Vamos nós aos motivos. É aí que ele início não aguenta. Eu peço perdão
mas são coisas difíceis de lembrar, que passaram despercebidas em minha vida. No meu dia a dia, eu substituía lembranças ruins por coisas boas, tá? Eu nunca tive tempo mesmo para chorar, para lamentar coisas que me aconteceram. Eu procurava evitar. Tinha hora, logicamente, que a gente, né, desabafa. Eu lembrei que eu brigava muito com minhas irmãs por falta de atenção, porque elas não ligavam para mim. Elas se combinam entre si. Elas não ligavam para mim. Quando eu convidava para festa de aniversário, alguma festa de Natal, alguma coisa, sempre havia uma desculpa, tipo, eu tô doente, eu não aguento andar, sendo que a distância de nós, de nossa casa, não é muita coisa. Mas eu sentia, sabe, que não tinha interesse. Só que, o que eu fazia? Eu ia visitá-la, não tinha problema. Levava presente para elas. Não lembro de ter recebido presentes, mas assim mesmo eu sempre fiz questão de levar presente. Ah, eu tô doente, eu levava um remédio. Ah, eu tô com isso, levava um chazinho, sabe? Eu tentava não acumular aquilo para mim. Eu falava, isso não é um problema meu. Tá, é difícil falar sobre esse assunto, mas vamos lá. E eu comecei a pensar, como foi minha infância mesmo? Peraí, como era que eu era tratada entre meus irmãos? E eu lembrei que eles não eram tão apegados a mim, pelo fato de eu ser diferente. Eu era muito criticada por eu ser coisa boba. Eu era sarará. E eles jogavam na minha cara que eu não fazia parte da família porque eu tinha o cabelo ruim. Eu era sarará. Eles estão vivos e com toda certeza, pelo menos as minhas irmãs, elas sabem que eu não estou mentindo. Eu não estou aqui para expor minha família desnecessariamente. O meu intuito aqui é de ajudar outras pessoas que estão passando por isso ou que já passaram a tentarem resolver seus problemas da forma como eu fiz comigo mesma. Eu chorei, gente. Eu chorei porque foi aí que eu comecei a contar as vezes que eu fui desprezada. Eu lembro que a minha mãe sempre falava assim, essa daqui é boazinha, mas essa daqui, meu Deus do céu, é uma sirina lata. Era assim que a minha mãe me tratava, sirina lata. Eu lembrava que meus irmãos me chamavam de sarará. Sarará crioula, sem ter cabelo duro. Eu lembro uma coisa besta de criança, mas que me doeu muito, sendo que eu não achei que aquilo ficaria gravado dentro de mim. O meu irmão, ele comprou um presente de aniversário para minha irmã mais nova, coisa boba. Uma cadeira dourada, a mesa com as cadeiras douradas. E eu fui colocar a mão e ele falou, tira essas mãos nojentas de cima do brinquedo porque eu não comprei para você, eu comprei para Beth. E aquilo, sabe, foi como uma punhalada para mim, mas tudo bem, depois a gente brincou sem ele ver. Não achei que aquilo ficaria guardado. Daí, eu lembro de muitas vezes, sabe? Todas as vezes que a minha irmã mais velha fazia coisas erradas comigo. Ela não gostava de mim, gente. Essa que é a verdade. Eu era levada, eu era tentada. Eu sei que grande parte dos problemas que eu criei fui eu mesma que criei, tá? Pelo modo como eu vivia. Eu lembro que entre a vizinhança eu não tinha amigas porque as mães não queriam que elas se aproximassem de mim, as crianças se aproximassem de mim, porque eu era uma pessoa realmente muito levada, muito perturbada, muito brigona, muito tudo. Eu era demais para todos. Essa que é a verdade. Eu não me cabia dentro de mim de tanta energia que eu tinha. Eu era uma pessoa elétrica e eu não me cabia dentro do meu corpo. O meu espírito queria se expandir, queria, sabe? Aquilo tudo para mim era pouco. Aquele lugar onde eu morava para mim era pequeno, era pouco, eu era feliz. Eu tenho consciência disso, que eu era muito feliz de viver ali. Mas parecia que aqueles sonhos que eu tinha quando eu voava, eu acho que era um modo de me libertar do meu corpo. Parecia que eu estava em uma prisão. Esse acho que é o modo melhor para eu associar aquele momento em que eu vivia. Parecia que eu estava presa numa prisão dentro do meu corpo. E eu queria expandir, eu queria... Gente, eu brigava muito com as pessoas. Eu não conseguia ficar parada.
Tipo assim, tá tão sossegado hoje, né? Aí vamos jogar pedra no telhado da vizinha para ver o que acontece e tacava pedra. Eu era uma pessoa realmente perturbada, muita energia parada, sabe? Daí eu arrumava tanta questão na rua, tanta coisa na rua, as pessoas realmente não gostavam de mim. E com toda razão, e com toda razão. Mas dentro da minha casa, eu acho que aquilo não poderia acontecer. A minha mãe via a diferença que existia. Eu não era bem aceita na família pelos meus cabelos, que eram, segundo eles, cabelo de preto, cabelo duro, sarará. Eu lembro que a minha irmã ganhava presente de Natal e eu não ganhei. Daí a minha irmã mais velha falou, é porque você é muito levada, por isso. Papai Noel não dá presente para criança levada. E eu sentia aquela mágoa dentro de mim. Teve uma outra vez que a minha irmã mais velha, coisa de criança, gente, coisa besta, né? A minha irmã mais velha falou que a minha irmã mais nova era santa e que eu devia me ajoelhar para minha irmã mais velha, porque eu era levada, mas a minha irmã via Nossa Senhora. Foi assim, a minha irmã estava descendo as escadas de casa e tinha um pardal caído no chão. A minha irmã pegou aquele pardal e pronto, ali ela virou santa. E a minha irmã mais velha falou, se ajoelhe diante dela, porque ela é santa. E eu dizia, como assim, me ajoelhar diante dela? Eu passei a tomar raiva da minha irmã mais nova. Ela é melhor que eu como? Ela ganha presente, as pessoas gostam dela. Comigo era diferente, as pessoas não gostavam de mim realmente. Acho que até hoje. Tem gente que não gosta de mim. Tá tudo bem, hoje eu já acho que eu superei, tá? Hoje eu não faço questão que ninguém goste de mim, eu só quero respeito. Me respeitando tá ótimo, não precisa gostar de mim. Tá, gente? Tudo isso foram coisas acumuladas dentro de mim. Eu cresci assim, a minha irmã mais velha e a minha irmã mais nova, realmente elas se dão muito bem. Elas podem dizer que são irmãs. Eu não me sinto irmã nem de uma nem de outra. Teve uma vez que num desabafo eu falei para uma delas, eu nunca me senti parte dessa família. Eu nunca achei que eu fizesse parte dessa família e até hoje eu tenho esse conceito. Essa família não me pertence. Eu chorava muito quando eu convidava alguém para a festa que não vinha. Sabe, eu sofri muito esse lado de desprezo familiar. Essa é a verdade. Eu era diferente e não era aceita por ser diferente. Tá bom. Mas a coisa que mais me magoou, que mais me ofendeu, essa eu nunca tive coragem de contar para ninguém. Por eu ser muito levada, a minha mãe me batia muito. Batia muito, muito mesmo, eu apanhava muito, eu vivia com as pernas toda marcada de pancada. Mas coisa de mãe e filha de antigamente, minha mãe com 4 filhos perturbando a mãe, eu era o problema da família. Na verdade, meus irmãos não eram o problema, nunca deram problema para minha mãe. Eu era a problemática, eu arrumava encrenca, eu arrumava briga de vizinhos, eu era aquela que ninguém queria por perto, por perto. Ok. E numa crise de raiva da minha mãe, ela se zangou muito comigo e numa crise de raiva ela me falou algo que eu decidi que eu não deveria viver, que eu deveria morrer, porque... Gente, a minha mãe era uma pessoa maravilhosa, tá? Eu não tenho nenhuma mágoa da minha mãe, mas eu guardei essas palavras dentro de mim e era esse o motivo pelo qual eu gemia à noite e não sabia. Minha mãe, depois de eu fazer algo errado, minha mãe me bateu e falou o seguinte para mim: eu nunca quis você na minha vida, eu tomei remédio para lhe abortar. Se você está viva, é porque você é teimosa. Você veio ao mundo de teimosa que você é. Eu nunca quis você. Essa doeu. Essa doeu. E por esse motivo, eu decidi que eu não deveria viver, porque eu nunca fui bem-vinda, eu não fui desejada. Então eu me autodestruía.
Tudo de errado que um ser humano não podia fazer, eu fazia para provocar minha família. Eu não vou falar o que foi, mas vocês vão imaginar. Eu tenho cicatrizes. Aqui. Bem aqui. Não sei se dá pra ver. Eu tomei remédios. Muitos. Bastante. Tudo de uma vez. Eu me autodestruía. Teve uma vez que eu falei para Deus, aos 13 anos de idade, eu fui expulsa de minha casa. Eu era terrível, eu sei. Eu tenho consciência disso. Eu dormia na rua, porque eu não tinha família. Ninguém me queria por perto. Então, eu peguei uma rodovia muito... E chorando muito, eu caminhei na contramão, com os braços abertos para que os motoristas... Eu não sei de onde surgiu um homem que me tirou dali. E eu chorava muito. Eu não via motivo para continuar. Eu não sei porquê, mas de verdade eu nunca fui aceita na minha família. E não sou. E não sou. Nem o sobrinho me procura. Minhas irmãs não se incomodam com o meu modo de ser, se eu estou bem, se eu não estou. Feliz Natal, Feliz Carnaval, Feliz Ano Novo. Eu nunca fui aceita na família. Essa é que é a verdade. Se foi coisas que eu fiz no passado, gente, todo mundo merece perdão, menos eu. É isso mesmo? Bom, mas como não é só a família, a minha presença incomoda. A minha presença incomoda. Então, eu decidi me afastar. Antigamente eu procurava, antigamente eu levava presentes, eu me preocupava, se estava doente, se estava gripada, se estava, sabe, eu falava para mim, isso não é problema seu, Helenice, faça a sua parte. E quando alguém falava, eu estou passando mal, imediatamente eu catava minhas ervas e olha, isso aqui você toma isso, toma aquilo, outro. Eu não dormi direito, toma isso aqui, sabe, eu fazia questão, eu comprava as coisas e levava de presente, tentando agradar, mas nada disso adiantou. Outra vez em choro, eu já contei até para vocês que eu falei, Deus, basta, eu não aguento mais. E foi quando eu ouvi aquela voz falar comigo. Numa crise de ninguém gosta de mim. Por quê? Por que ninguém gosta de mim? Aquela coisa de... Eu chorei muito e falei, Deus, basta. Chega, Deus. Não continua com isso porque eu não quero. Deus, põe um ponto final, Deus, antes que eu faça besteira. Eu cheguei assim a falar essas coisas, gente. E foi quando a voz falou dentro de mim, uma voz muito linda. Muito linda, muito linda. E a minha vida passou a mudar a partir daquele decreto. Gente, a voz era maravilhosa. Era uma voz de mãe, era uma voz... Eu como uma criança acuada. Eu não estava aguentando a situação, muitas coisas envolvidas junto com problemas da infância acumulada e tudo mais. E eu pedi para Deus, para Ele cessar aqui. Não quero mais, Deus, para que o Senhor teima comigo, para que, sabe? E a voz falou o seguinte, fique calma, você só vai ficar aí até outubro. Então eu falei, bom, eu vou morrer em outubro, é isso?
Então, para mim, aquilo iria acabar em outubro. Acabou, gente. Acabou. Quando as pessoas falam, mas a voz não falou que você ia ficar aí até outubro? Foi até outubro que eu fiquei. De outubro para cá, uma nova consciência tomou conta de mim. E é visível num vídeo meu. É visível. Você me vê transformada, completamente transformada, falando isso claramente. Muito prazer, eu sou a nova Helenice Salles. Era uma nova consciência, foi uma nova consciência que eu ganhei. Eu não sou a mesma. Aquela pessoa que sentia falta da família, que sentia que não fazia parte da família, que queria uma família para se identificar, aquela pessoa não existe mais. Mas a criança interior, aquela que estava guardadinha no meu coração, essa criança sentia falta, assim, gente, de amor, de carinho, de aconchego, de família. Essa criança sentia falta. Daí, gente, quando eu abracei minha criança e falei, você é muito importante para mim. Olha, eu não sabia da sua existência, eu jamais te abandonei, eu te amo, aquela criança se acalmou. Se acalmou. Eu senti como se as batidas do meu coração se acalmassem. Eu senti como uma paz interior dentro de mim. Eu precisava resolver essa questão. E todas as noites, agora, ao dormir, eu me abençoo. Eu faço aquilo que a minha família deveria ter feito por mim. Eu me abençoo. Eu digo o quanto eu me amo. O quanto eu sou importante para mim mesma. Olha, mulher, tu é incrível, tu é maravilhosa, tu é poderosa, eu te amo, seja feliz, você já é feliz. Eu sou muito abençoada, eu sou muito amada e sou muito feliz. E a partir desse instante que eu tomei essas rédeas de minha vida, eu não deixo ninguém mais me magoar. Estava curado até que a minha criança soluçou dentro de mim, pedindo ajuda, um gemido profundo de criança abandonada. Eu amo a minha criança e não vou permitir que ninguém mais magoe essa criança que gemeu durante quase 2 meses, 3 meses, creio que 3 meses seguidos gemendo dentro de mim. Ou de repente já estava acontecendo há mais tempo, só que eu não estava percebendo, porque eu só vim me dar conta quando eu mentalizei e vi que havia uma criança chorando dentro do meu peito, dentro do meu coração. Quantas vezes essa criança gemeu, eu não sei. Ficou mais visível, ficou mais nítido para mim de uns 3 meses para cá, quando eu pensava que era um ronco que eu dava, que era um suspiro profundo que eu dava ao acordar. E na verdade era uma criança chorando, carente. Hoje, gente, eu sou uma mulher decidida. Eu não sou mais uma criança carente. Hoje eu não faço questão que ninguém se aproxime de mim. Eu até me protejo. É um modo de proteção. Mantenha a distância. Você não precisa gostar de mim, você só tem que me respeitar. E isso basta. Aquele amor que eu não ganhei de meus familiares, que eu não ganho carinho e atenção, eu tenho muito em mim. E eu faço o quê? Eu divido com moradores de rua. Através da expansão, sabe, do meu espírito, que tem muito a dar. Eu ajudo os moradores de rua. E eu deixo meu amor transbordar entre eles. E eu sinto que eu tenho uma grande família. A família que eu queria, família biológica, eu não tive. Mas hoje eu tenho um monte de irmãos pelas ruas. São pessoas viciadas, são pessoas problemáticas que tiveram problemas de família, por isso moram na rua, são alcoólatras, mas são meus irmãos. E ninguém se mete a besta com eles. Essa é a minha vida.
Peço perdão pelo desabafo, mas realmente eu precisava falar. Fiquem todos com Deus e pensem bem. Não permitam que ninguém magoe você tão profundamente que uma criança tenha que gritar dentro do seu peito para que vocês percebam o quanto vocês ainda estão sofrendo sem perceber. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Tchau.